Merci partout dans le monde bozalanda. Agia Télévision na ibisaka bino et Agia Télévision eza isika oyo et pesaka ba information ya bayembi. Émission ya yemba nanga tuyambaka bana na nzambe basali nzambe bato non ba bebite ba penguite et bongo na studio be record tozaona toujours continuer oya koya tikali aba koya kate musala nzambe zo continue toujours. Merci à toi l'ingénieur de son Elias Nzambalola Pambola yo mwana maele. Très respect sérieux Nzambalola Pambola yo. Merci pour na musala ndenge tolobaka ka GP grâce et les réalisateurs oya pesa père mutu passe beli makasi et pourquoi pas ya Jansi Madiadia. Merci pour na réalisation na bino ya musala obozo sala bozo pesa biso toujours ngana zo ebisa toujours vanino na ndaku yaka to zelo awa ona yemba na ngola sona no leki awa te donc yeba ki zo yemba obetaka no ba show sala na nyonso me plateau o ezo zela yo kiti o ya noir et blanc et zela yo awa ndesika ndenge balobaka ka awa ndesika marambo bandara awa ndesika moto na milinge bimaka nzela moko nde awa na yemba nanga. Bongo pona mukola lelo to banda toujours na moi loyembo na invité nanga na ko présenter bino boko yeba ya zana nya uti wapi boko découvrir ya azana misale belé zo pambola batu et na ba TikTok wana na ba réseaux sociaux et lelo toujours découvrir ensemble to ko beta masolo banzembo na ye ekoza malamu et ce qui est soumasi azongité na ba ndeko ba osunga biso na musique ba pambola biso ekozala malamu moninga nanga ya tango nyosa Seyo Yesu nzambe awanganaka ngaite atangai nazangi bapota ya mote mananga o kausi yango chamakande sala kikati napasi Yesu tikaki ngaite nazala kikati napasi o tikaki est-ce que toko kyo salamu mamelo nazala kikati napasi Yesu tikaki ngaite nazala kikati napasi o tikaki ngaite nazala kinasoni nazala kikati napasi o tikaki ngaite nazala kinasoni nazala kikati napasi o tikaki ngaite. Mama Elohim Nzamba Pambola yo. Shalom une fois de plus. Bonne santé. To sombiti na makanisi kala mikolo belé to monanité babisenga moi santé tungisaki boni. Siko ça va. Tokokyo solo là. Ozana yimba na ngai. Na plateau yo na lobaka tous les coups sont permis et biango. Donc on a siri on signé que non nyonso lobama. Zambalola Pambola bino ye moko apesi biso nzela tutunaka toujours que est-ce que tokoki olobela nyonso tokoki kotuna mituna ye moko alobi tutuna parce que aza libre aza mwana na nzambe et boni fiancé na yo oh Obandi maman ko seka bwende vito yondo lingo seksanga biezani Obandi déjà kuna mais na bandi yondo lo bito tuna nyonso boni sa fiancé ça bien nana botamite oh tika salanga we Elohim nana botamite ala libuma mama na bango oh akomi na kambele moi Siko na évité. Siko évité. 9 mois. Siko ba 9 mois. Donc kalata zo bota ma. Pesa imbote ka silo ko la bota ma kalate. Aza un bébé mais place au ça. Nzambe apambola yo. Merci pour la fiancée dans le mwana kalata obota ma bamboti na nga pe na pesi ombote. À très bientôt tout le monde. Ah, on est bon na nangote. Nya Seza malamu et bonne carrière musicale. Wow.
A minha carreira musical está indo muito bem, graças a Deus. E onde está dá para avançar. E onde não dá, também dá para avançar. Ok. Na linguistique, on s'est présenté Lelo officiellement. Na micro ya yemba nangai, naza Elohim, naza e Ozamaram. Amém. Paz e graça a todo mundo que está aí. Eu sou a irmã Elohim Tenda, adoradora do nosso Senhor Jesus Cristo. Filha do Papá Congolo Tenda e da Mamã Sofia, Mãe Sofia. Eu vim do Cacenda, né? Isso. Abesili. Zabalela pambola yo abosanyo lobake naza prétendante ya fiancé wana azobota makalate. Ya monde ka abosani ma ayebisi biso déjà au moins nyonso ke aza mwana ya pasteur boye, mwana ya papa boye, mwana ya mama boye. Nzamba lola pambola yo na yo ki mama mbebele to to sola pona yango. Mais avant yango nalingi ndenge to lobaka kaka na Agia Télévision tutu na mwa mituna et puis to tika kande kwa yemba na otika o libre wani bande pe maboye Patine ya ma question nde passe te meyo za mwana na nzambe yo tanga la Bible et puis voilà musique angola ezo sala yo ndenge nini depuis ozo yemba musique angola ningoza awa osantaka nini et puis omonaka nini liboso est-ce qu'à venir ezali? Sim, a música angolana tem futuro. Tem futuro, pelo menos para mim. Eu já vim cantar desde pequena. E normalmente, quando eu cantava, comecei na igreja e eu ouvia mais as músicas dos nossos antepassados, do Congo, porque eu gosto muito as músicas do Congo, do papá Denis Ngonde. Denis Ngonde, sim. São muitos cantores que agora o nome não me vem na mente, mas ao longo ao meu crescimento até a idade em que eu tenho, a música angolana eu pude fluir mais, aprender mais coisas, ir mais além. É isso. Lelo awasuka na ega mutema po makambo bitumbeza lelo mwa mingi mambo eza ebelende na lobaka ka les journalistes n'a pas d'amis comme ça les alikama aba misana kate et Amen. Question nanga liboso eza boy avant yo yemba Mama Elohim oyoka na kanana nite na mboka oyo na musique na mboka oyo na musique oyoka na nana nite nanyo bosola kate oyebike ngana ye ti so oya yosimba te música mundana. Azate. Música mundana. Na musique mondaine. Mondaine. Ndo yoka na bango te. Ok. Donc bango basala yo nini kasi? Exact. Pour bango ba oloba basala ka part na bango. Bino pe bosala ka part na bino. Basala yo nini? No basalinga eloko te me nazoloba na sens que como eu vou me pôr mais no lugar de eu como canto gospel e eu sei o porquê que eu canto gospel e eu ouvindo músicas mundanas, né? Não estou a dizer todas as músicas, né? Algumas músicas mundanas que têm mais que não tem boa mensagem, tipo mensagem de ofensas, que não educam nada na juventude de hoje, não me faz realmente ir em frente, porque eu não consigo me ver naquelas músicas, mas não estou a dizer todas as músicas, né? Algumas músicas que não têm com ela mensagem, é que não me vejo mesmo nelas. Na musique Angola, unité de mesure na yoza kanani, artiste oyebi pena ke ndena lala kabunge Elohim, loye pena funa sa makambo koleka, na sala makambo bien ndenge ya sala kizanani. Moi si tu me bali na Angola. Angola Mama Irmã Sofia. De linga wasala makambo koleka e. Irmã Jolie Makanda, Mama Jolie Makanda. Yemba na ilo moko ya Mama Jolie Makanda na mukikaka. Mama levanta, mama não vacila, mama ora, a hora é esse. Salongo lisusu.
Mamá levanta, mamá não vacila, mamá ora, a hora é esse. Ce qui faut ebisa Maman Jolie Makanda eloko moko pona nzembo koki oyebisa nini awalanda yo. Mamá Jolie Makanda, essa música nos despertou muito, muito mesmo. E através dessa música que a Mamá Jolie fez, eu digo para mim mesma, é uma música que eu muito amo. É uma música que eu muito amo, gosto bastante. E nos meus momentos, às vezes, de estar muito triste, e eu me lembro destas palavras, me dá aquela força, aquela coragem. Quando a Mamãe Jolie diz, mamãe levanta, que estás a nos despertar, nós como mulher, para levantar, para ir mais em frente, independentemente das batalhas, das quedas. A Mamãe Jolie Makanda tá nos dizer que devemos levantar, devemos orar, não podemos vigiar, então devemos estar sempre correndo porque a hora é essa. Então eu gosto muito dessa música. Lokola mwana na nzambe Maman Jolie Makanda yembe abi mama telema. Soki fote ya ndeko moko ya mwasi na nzembo ya Maman Jolie Makanda sikoyo. Maman asala nini? Ndeko mwasi asala nini? Lokola mwana na nzambe na moma oyo, na momo ba momeza difficile. Basi bele ba oteka nzoto ko bazwa mbongo ya kolata ya kolia ya komela ya kosomba mituka ya koso biloko ebele. Nzembo Maman Jolie ayembaki ya bi mama telema. Soki yo foza la mote lokola Maman Jolie na minute oyo. Telanga ndeko mwa mwasi na nzela nzembo oyo. 1 minute. Amém. Eu sei que você, onde tu estás, podes pensar, podes achar que já não tenho mais vida pela frente. Você, como mulher vendedora, podes pensar que já não tenho mais futuro, mas eu venho te dizer nesta tarde, levanta, a hora é essa. Se existe um céu, é porque existe uma terra. Se existe um ar para respirar, é porque existe o autor do universo. O autor do universo é Deus, aquele que por sua vez deixou o seu trono para morrer para nós. Então você que é mulher, não se distrai, levanta. Deus está à espera para você pelo menos bater a porta, pedir, porque se nós vemos no Jeremias 33:3, Deus está nos dizer: clame a mim, vem, clame a mim e eu te darei as coisas que tu não sabes. Então é necessário nós clamarmos. Você como mulher, levanta, a hora é essa, não fica distraída. O inimigo está a brincar com a nossa vida, o inimigo está a brincar com a nossa família. Então você como mulher, levanta, mulher, levanta, levanta. Nzamba lola pambola yo, merci servante ya Nzambe. Izarande boye lelo yelinga makasi lelo nzige lotengo bi papa bosa ndena kendele boye lelo faut comprendre que ngana mwana Nzambe na tanga la Bible. Nzamba lola pambola yo. Utozo avancer déjà kalate faut yemba, faut pambola Nzambe na nzela ya nzembo. Au pambola biso ko adorer noki mambo belé concernant ta vie chrétienne et na carrière musicale na yo et avant de passer au micro naoki nzembo mo ezo beta ezo sala rage na ba réseaux sociaux na eba ite za nzembo na yo mais tozo solangwa tout à l'heure et comment ndenge nini et comment publier. Na verdade eu faço parte de um projeto na qual somos membros de 3 pessoas. Essas 3 pessoas são eu, o Nelo. O Nelo é a pessoa da produção, a pessoa que tem tempo de escrever, de fazer aquilo e aquilo, e uma outra coisa. E mais uma outra pessoa que é a Riqueza, que também mete voz nas músicas, também canta, ela também é cantora. E temos também a Mamãe Inês. A Mamãe Inês, ela é de Alemanha, acho que é de Alemanha. É uma senhora muito abençoada, amo muito ela, a Mamãe Inês. E essa começou como? Essa música, na verdade, a ideia não era sermos vistos. Não era. A ideia era só lançarmos as músicas e o pessoal indo consumir as músicas. O que acontece? Nós na YouTube estávamos a ver alguns vídeos e algumas pessoas estavam dizendo: olha, essa música é do Congo, essa música é da França. Então estava a ver, cada um vinha com a sua interpretação. Então
por sua vez achamos melhor nós nos pormos em frente, né? Mostrarmos o nosso rosto, que não, nós somos o autor das músicas. O Nelo na composição é a pessoa que escreve as músicas e a Elohim Tenda é a pessoa que canta as músicas, tem também a riqueza. Na língua zona é guitarra, wana. Yeah. Na sepeli oyemba na nzembo wangu. Amen. O batu bayeba bao bayebite mukolo nzembo yeyo. Amen. Oyo batu baoloba loba wana etali bango. Mena lingi boyo ka vraie version ndenge tolobaka physique et live ye moko yeyo azawa a yemba ngo calme mama zwa na yo yemba te ya nango batu sikoyo batu ba comprendre que Elohim Tenda nde yeyo. Amen. Amém. Você, onde tu estás, eu quero que você se concentre na presença de Deus. Amém. Porque a Bíblia diz, onde está 2, 3 pessoas, o Santo Espírito está aí. Então eu acredito que onde você está sentado, o Santo Espírito está aí, onde você está. Como também o Santo Espírito está aqui, onde nós estamos. Então, quero que você se concentre e adore comigo esta canção linda para Deus. Nazobenga yo Yesu yokanga Yokalo sambo nanga Lazaro lingaka Yokalo sambo yaya Leki nozolela Ozawa Yesu Yaya oye zayanga Ezapeya yo Libota nanga Ezapeya yo Yaya nakonanga Ezapeya yo Nyonso nanga Ezapeya yo Talaneno Yesu Nyonso nanga Ezakukufa Yesu ozawapie Natini deja mesai na losam Awa makamwe baby seko beba Miloko nanga wayo Siliko kufa Yesu nanga Nakomi kopola ya nanga Yesu ozawapie Natini deja mesai na losam Awa makamwe baby seko beba Miloko nanga wayo Siliko kufa Yesu nanga Nakomi kopola ya nanga Yesu yebi kombo nanga Oyebi kombo ya misala nanga Oyebi libota nanga Yesu Benganga na koyoka Sekwisanga Ya Sekwisanga Ya nanga Sekwisanga
sou Jesus, por favor, me consolação. Loba ni loba mukupa do Yesu, toko lobi na kuzua kina. Fala só uma palavra, Senhor, se você falar eu vou me acalmar. Loba ni loba muku Yesu, se você falar eu vou me acalmar. Tá me dá paz. Ok. Tá me dá paz e tá me fazer me aproximar mais na presença de Deus, assim como David estava a tocar para os espíritos saírem. Bandeko basi lokwayo bamisusu baosala vie ya mobulu otolobaka yoke luka mibali ya osala boye mais nini ebenda yo na présence ya Nzambe? E as maravilhas que ele fez na minha vida são muitas, mas eu vou falar umas delas. Eu já estava morta durante 6 meses na cama do hospital. Jesus. Esse é um dos meus testemunhos mesmo. E inclusive eu também havia feito música com essas palavras. Estava 6 meses internada. E já não tinha mais. As pessoas que viam me ver só falavam Elohim. Eu sentia a tristeza deles, da parte deles para mim. E eu já estava morta durante 6 meses no hospital. E isso, Deus está me vendo, Deus é grande e eu não posso mentir aqui. Na ba moment wana nyonso lobi kono ibandaka ndeni. Na ba moment wana nyonso lekisaka ya malade na hôpital na pasi. Guérison esalemaki ndenge nini? Ebandaki ndenge nini po yo biko bima na situation wana? Oyembaki basala Nzambe bayaki babondelaki tu ezalaki nini? Naquele momento, eu me lembro como ontem, era às 22 horas. E eu já dormia dentro do hospital com a minha mãe. E só estávamos naquele hospital, só estávamos eu, a minha mãe e o doutor. Quando tocou 0 horas, a minha mãe me viu, disse, Elohim, que eu disse, eu já não falava, mas só olhava assim, só estou a olhar. E a minha mãe foi bater onde o doutor ficava, né? Bateu o quarto para o doutor sair. O doutor disse, já não posso fazer mais nada. O próprio doutor disse, eu não posso. Não tenho mais força para fazer nada para Elohim. Mas a minha mãe entrou no quarto onde eu estava. Eu me lembro que aquilo era uma... Eu vi. Essas são pessoas que já viveram um milagre, que podem aqui dizer que Deus mesmo é grande. A minha mãe orava naquele momento 0 horas. Orava. E eu sentia a mão de Deus, sentia a presença de Deus naquele local. Zambalola pambola yo eza na ndeko moko na Bible na oti olanda nzembo yembi alobi nyonso tozosala il faut instruire eteya epesa libota na Nzambe bomoi na nzembo yo oti oyemba explique biso eteyi nini elobi nini pa bato baolanda yo eozala malamu. Amém. Nessa música, como é que eu posso dizer? Tudo que eu tenho, tudo que eu sou é Deus. Tudo que eu tenho é de Deus. Então nessa música eu estou a querer dizer, é uma súplica, é uma oração. Dizer para Deus, Pai, me consola, porque as coisas nesse mundo já não estão a dar certo. Há muita maldade, há muita falsidade. Então, estando nesse mundo sem Deus é complicado. Então, eu estou a chorar nesta música, dizer, Pai, me consola, porque aqui está mal, as coisas estão mal. E na outra música está a dizer, Deus, o que eu tenho é teu. A minha família é teu. Quero dizer que quando nós aceitamos a Deus, quando aceitamos a Cristo, automaticamente tudo que é nosso é de Deus, porque nós não temos nada. Se Deus dizer hoje, olha, Elohim,
essa alma sai, só vai sobrar a roupa, só vai sobrar a peruca, a guitarra, mas a alma vai ir. Então estou aqui a me dizer que tudo que eu tenho, o que é meu, é de Deus, não é de ninguém, é mesmo só de Deus. Por esta razão que não tem uma outra coisa que eu sei fazer melhor, é mesmo só adorar a Deus. Mais nzembo na yo esali succès beti mais vidéo nango tozomona nango te raison eza nini po bato baoyeba te ke eza yo Amen. vidéo nango eza wapi Falar disso, só Oui. Deus. Koloba kuti loko eza uma passe, né? Mpona nini Por comme tu sais un programme on loba vérité Faut lobaka vérité. faut lobaka vérité. Biso tozalaki na mutu moko oyo Ayaki lokwa andimaki producteur. oui po aide biso na kosala ba video né biso nós acreditamos nele né e até o momento ainda nós confiamos nele até o momento PC confiance sim até o momento ainda não temos resposta dele, mas ele disse que poderia nos apoiar em videoclipes, em algumas coisas que tem a ver da música, mas até o momento ainda não fez. E por esta razão, o videoclipe mesmo está a demorar. E as pessoas que dizem que não, o videoclipe é algo barato, às vezes não é isso. Às vezes não é isso. Os que conhecem da música, né, da banda, sabem como é que é isso e não é uma coisa fácil. E quando já aparece alguém que se responsabiliza em ajudar uma banda, então automaticamente nós acreditamos e nós ficamos... Eu acho que o nosso erro foi ficarmos um pouquinho relaxados porque nós dependemos nele. Mas Deus fará graça e vamos fazer sim um videoclipe da música Seco e Sangá e do Consolé Moi, vamos fazer. Bon, oyebi ke oza na plateau leki eza ya yemba na ngai. Amen. Yemba na ngai eza la belle production. Nalingi tozala na solo biso mibale. Soki lelo Papa Boss alobi na osalela yo video clip ya nzembo oyo. Mutu moko oyo bima te eza album na ngai eza artiste na ngai po mboka oyo Angola eza mambo ebele nalingi ozala otala kamera après nga na opeso bakomo mibale oyo bisa bango na besoin na nzela Papa Boss abopesa nga mbongo na sala video clip nzembo répondre na question na nga na opeso bakombo bato wana sikoyo iyo esalema nde na obi esaima Amen. OK Mutaoya te Mutaoya lo bate ke tozu artiste na ye za nzembo na ye za contrat na ye te ngana ningi yo ndo oloba pena na kamera na OK Elohim te ndaza libre Amen. Dona lingi yo mo oloba pena ke naza libre Amen. Naloba ndeti ndeni. Nós temos um projeto, quer dizer, não é bem, pronto, temos um projeto que na qual ainda não conversamos, ainda não se acertou como é que vai ser, mas nós já trabalhamos, né, com o produtor Joel Ngunza, um abraço, um pai do Senhor, onde ele está, fica no Zango 3, a produtora dele, é também muito boa pessoa cheia de amor e vontade de trabalhar, mas nós não temos um projeto, um contrato fixo com ele. Nós, quando as músicas saíram, né, as músicas do Consolé Moi, Seco e Sangá, ele ligou para nós irmos lá na produtora dele para explicar melhor como é que seria, por que fizeram, porque algumas pessoas estavam a dizer é inteligência artificial e nós já explicamos, quem nos acompanhou sabe muito bem desta realidade. Então, dispenso comentários, né? Nós tivemos
um acordo com ele. Mas essa conversa foi mais com o Nelo e o produtor e Joel Ngunza, né? Acho que é isso. Desculpa, papá, Joel. Então, mas dizendo claramente, nós não temos produtora. Sim, aparece sempre aqueles outros produtores que querem trabalhar conosco, amém, nós trabalhamos normalmente, mas o fixo, né, o oficial, nós não temos. Então é mais ou menos isso. Nzambalola pambola yo avana tuna yo ba mituna oyo ikabola bitumba. Nalingi oyebisa bato na otangelo bakombo. Bandi na Mama Jolie Izé. Et puis zo yebisa papa et maman Nzambi depuis Belgique. Papa et ma n'a besoin na saka clip nzembo oyo. Mama Jolie n'a besoin na lata bien pour na sala clip nzembo. Mama Jolie Izé. Et puis zoloba papa et maman Nzambi n'a besoin na sala clip nzembo. Na tiki yo moko osola na bango na caméra no yango ba olanda yo siko. Yeah, ba olanda yo. Mama Jolie Izé. Mama Jolie Izé. Depuis Paris. Depuis Paris. Nga mwana na yo Eloi Mitenda na vandi na Angola. Naza na posa ya lisungi ya mama. Olata bien. Nalata bien mama. On a ça clip. On a ça la clip bien. Tala ba musique c'est betami. J'attends un camion de 6 mois yangoyo. Ba musique já tem batido desde 6 meses, graças a Deus. Mais nós vraiment na poça. E a soutien a mamã. To sala ba videoclip. Pour olat sabiso bien. Papa et Maman Nzambi. Papa et Maman Nzambi. Depuis papa. Belgique. Depuis Belgique, papa. Nga mwana na yo Elohim. Tenda. Elohim Tenda. Naza vraiment na posa papa. Tosala clip. Soki bosungi biso te. Posa ya osala muziki eza nango. Posa ya oyemba eza nango. Mbongo katu o baloba na Kikongo mbongo katu toza vraiment na posa papa o ide biso tosala video clip na oyo Nzambe opesa yo papa toza awa. Nzambe alola pambola yo, j'espère bato wana balandi yo e bik nanga yango yo na bik nanga oyo tozo kabwana na mutuna oyo. Izana verset moko, izana frère moko na Bible comme na ye apôtre Paul. Na binga ga frère Paul. Alobaki banzembo na biso instruire. Et pesa bomoi. Izala esunga bato. Na ebité soko ebisa biso nde na fongoli bona okangaka soko kwei ube opesi biso réponse à malamu. Et comment mina verset nini opesi biso chapitre na verset comme ça tokabona po yoza moyembi wana eza ba yembi donc ba yembi mingi ba yebi yango boso opesi biso ka verset wana et yoza malamu na tangelo yango ndenge elobi et elobi boye. Notre frère Paul dit que nos chants doivent instruire si ton ministère. Voilà, Nakati. Ah, ok. Banzembo na bino et pesa bomoi. Et la kisa nzela ya malamu. Ils en verset nini? Banzembo. Oyo eza Paul. Apôtre Paul mutalobi likambo. Apôtre Paul. Ils en verset nini? Elohim. Yondo biso ke ubota mina libota ya bana na Nzambe oza mwana Nzambe. Verset wana iza na verset nini? Iza wapi? C'est apôtre Paul ndalobi yango. Est-ce que mutako tanga ngona ata na portugais po ngana o éviter?
Ata mutata ngona portugais. Sim, pô. Po esungayo. Te. Yo version aqui. Elohim. Tala, maman jolie Isa, Nzambe, comme police équipe. Comme baby ça. Papa Nzambe on se platé mambo sala oyo. Verset wana Isa wapi? Isa wapi? Okoko bandela mpa. Na bandela moi. Ah, OK. Ngala ngande batu boye batu ana na vérité yemoka lobika bandela. Notre frère Paul a le Bible. Que nos chants doivent instruire. Banzembo na biso, il faut ilakisa. Ils ala pona ko enseigner, voilà. Pona ko teya. Ils en a versé nini. Zela chant et lingala. Banzembo na biso, il faut ilakisa nzela, il faut instruire. Et teya batu. Ils ala malakisi. Ah, il faut like ça. Banzembo na biso. Banzembo na biso, il faut izala mateia. Ah, nossas músicas têm que ser mensagem. Yeah. Está em Salmo. Ah? Baolanda yo, hein? Batu baolanda yo ebele awa. Koza kotika la kana voix kitoko te. Na maloba Nzambe faut izala. Amen. So ko iloba papa na ko ito pesi versa ngo yoza malamu. Ils ont un psaume. Dans kusanga boite kusanga boite Mama Elohim olobeto baga vérité awa vérité ga donc mutako sa muninga wate po batu ba wala ndabiso batanga ka Bible c'est là. Toi aussi ça? Non, t'es là. Toi aussi ça? Ah ok. Koninga te biku ekangama. Te ekangama. Loba. Ngana bongisa po na yango wana. Ngana bongisa po na yo lelo yango wana. To si c'est. Nzamba lola pambola bino et Colossiens 3:16 elobi. Banzembo na biso instruire eza mateya. Toyemba biemba mbate. Boyembi mingi maloba Nzambe zate. Banzembo na bino epesa nango bomoite. Ekomika na liaki fufu Nzambe na ngai yaki na tango asombela ngali papa mais ezopesa bomoite malakisi ezozalate. Nzamba lola pambola bino bozaki ebele. Merci à toi mon ingénieur Elièche Nzamba lola pambola GP Grâce Nzamba lola pambola. Ya Sedi Madia di Nzamba lola pambola bino pona musala kitoko bozo sala na embananga. Merci à toi la servante de Dieu. Na yebi ke soye soazongite dans Royambo lisusu mengada na ebisio et clip et salema. Nzembo wana nga na promettre bino nga sona lobi na sala kananga déjà vidéo nango to salango soye sumasi alongoli pe mate et au salema. Bato bazilaka maman Elohim mitenda ebele batu na kanzemba ngo ya nani mukolo nzembo yeyo bakosaka bino te na lobi nazala mukolo nzembo yeyo awa donc nzembo wana très bientôt et vous allez signer na label yembananga et puis bo monango na ba clip vidéo et puis toko to panzango partout et wana nous avons promesse nanga ngaso na lobi na sala kananga ezate po ezawa meza po toko salango ndende na lobi esalema toko salango télévision eza ngonga eza radio te et bon mona ngande na lobby bon mona vidéo na ya très bientôt to salango e pambola peuple Nzambe to salango eza bien to sango pesika mususu po pambola ba Nzambe. Merci na bande kono so balandi biso bozaki ebele ya Olanda Agia Télévision pourquoi pas ya kopesa basali ya Berekomba. Merci pour na musala, merci pour na cadre na bino bozo pesa biso
yemba na ngai esalaka mosala. Merci na bato nyonso balingaka biso na bao balingaka biso te biso tolingaka biso tolingaka na biso bino. Nzambe alola apambola bino bozalaki ebele. Shalom shalom, bye bye.